Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. A gente sempre deseja que a semana de todos seja muito positiva, né, e abençoada. Nossa reflexão de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso mundo, né, o mundo que ele tem passado por muitas mudanças e muita gente tem falado sobre isso e trazendo algumas coisas que são fantasiosas até. Mas para a gente refletir um pouquinho sobre o que a doutrina espírita fala sobre essa mudança de mundo, né, dessa transição planetária e também o que a gente deve fazer, né, qual que é nosso papel nisso tudo. Então, primeiro, para a gente analisar, a gente tem que pensar onde a gente está, né, qual que é o nosso mundo, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo existe, né, a construção da fala de há muitas moradas na casa do meu Pai, né, onde Jesus fala sobre isso, mas a reflexão de Kardec sobre, né, que fala, né, da pluralidade dos mundos, né, que Deus não faria, né, casas para não serem habitadas, né, então tem esse contexto, né, esse conceito dentro da doutrina espírita. E a gente está num estágio de mundo que a gente chama de um mundo de provas e expiações, né? Esse mundo aí de provas e expiações, ele é um mundo onde no nosso estágio a gente ainda enfrenta as desigualdades, né? Desigualdades sociais, desigualdades, né, de condições, né? Mas a gente sabe também, e a doutrina espírita traz pra gente, que isso tudo é consequência das nossas próprias escolhas, né? Das pessoas que escolhem, né, a vida pelo materialismo, né? E na própria introdução do Livro dos Espíritos traz, né, que toda a doutrina espiritualista ela é contrária ao materialismo, né? Essa doutrina materialista. E o Espiritismo também ela vem com esse conceito. Então, para que a gente possa superar essas desigualdades, a humanidade ela precisa evoluir. Outra característica do nosso mundo é a das dores morais, né? As dificuldades que a gente enfrenta, né? Que são reflexos das nossas escolhas no passado, né? Nas nossas vidas passadas, porque a gente também conhece, né, dentro da doutrina e de outras, né, doutrinas antigas, a existência da pluralidade das vidas também, né? Então, as reencarnações, outras vidas, né, fazem com que a gente construa um histórico, né, e de desequilíbrio, e a gente precisa resolver isso através né, resolver esses problemas, né, de vícios, de ego e de ignorância, muitas vezes através do sofrimento. E as provas que são individuais ou coletivas. Né, ambas, né, tanto as provas individuais, que é a dificuldade financeira, doenças, né, muitas vezes dificuldade de relacionamento, quanto as coletivas, né, que são as doenças, são os grandes desastres naturais, né, as grandes guerras, né, tudo isso ela tem como função o aprendizado, né, o ensinamento da humanidade. Né? E a gente percebe que isso tem se intensificado, né, nesse período agora, porque a sombra, né, muitas vezes ela só se revela por conta da aproximação da luz. Né? Então, quando a luz se aproxima, né, essa luz vem se aproximando nessa mudança do mundo de provas e expiações para a regeneração, né, esses problemas da humanidade eles têm se intensificado. Não porque antes não existia, e que agora exista mais, mas sim porque agora elas estão aparecendo mais, né? Conforme a luz do progresso moral ela vem se aproximando da humanidade, né, as nossas imperfeições humanas elas vão ficando mais visíveis, ficando mais aparentes. Então, tem uma fala do Kardec aqui no livro A Gênese que diz que a transformação da humanidade ocorrerá pela depuração dos espíritos que acompanham. Então, a gente só vai transformar a nossa humanidade quando a gente começar a depuração. E o que é, né, outros sinais aí que a gente pode ter
da transição planetária, né? Um deles, né, é do próprio avanço científico, né? O progresso intelectual ele tem sido alarmante, né? Ela tem crescido de forma absurda, assim, né? A tecnologia tem avançado, né? Os próprios smartphones, né, têm avançado muito, né, ao longo da última década. A tecnologia em geral, medicina, a própria inteligência artificial agora, que é um elemento novo, né, ele tem avançado muito tecnologicamente, né? O nosso mundo tem avançado muito tecnologicamente. Só que, como a gente já viu, né, já falou sobre isso dentro da doutrina espírita, a evolução intelectual nem sempre acompanha, a moral nem sempre acompanha a intelectual, né? Então a gente tem crescido gradativamente, né, muito a parte intelectual, mas não tem crescido da mesma forma a parte moral, né? O nosso aprendizado moral ele tem ficado um pouco para trás. Só que, essa necessidade de um progresso moral, ele mostra que a gente está chegando num ponto onde precisa existir uma transição, uma mudança, né? E essa mudança que precisa vir, ela é justamente essa transição planetária, né? Essa mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é como a doutrina espírita classifica, né, esses mundos. E a transição ela busca, né, trazer para o nosso mundo justamente o equilíbrio entre a inteligência e o amor, né? Trazer para cá, então, espíritos que já tenham essa inteligência, mas que tenham a moral avançada para a aplicação dessa inteligência ser colocada em favor da humanidade, né? E também manter aqui os espíritos que também têm esse propósito, também têm dentro de si essa busca de melhorar a humanidade, mas sem de avançar tecnologicamente, avançar intelectualmente, mas sem deixar de lado a parte moral e o cuidado da humanidade em si, o cuidado de um com o outro, né? O cuidado fraternal entre as pessoas, né? Outro sinal dessa transição planetária são as mudanças climáticas que a gente tem percebido, né? As climáticas, as pandemias e os novos comportamentos sociais. Então, a transição, né, ela vai ao encontro lá do que o próprio Evangelho traz, né? A própria Bíblia, né, traz em diversos livros, né, que a gente sabe que a gente não vai seguir nada ao pé da letra, mas que tem sido escrito, né, por profetas e pelo próprio Kardec agora, né, lá na Gênese, que ele fala ele faz uma análise das predições segundo o Espiritismo, né, lá na Gênese no capítulo 17. Então lá ele faz várias análises, né, das mudanças, né, prometidas lá dentro do Evangelho, né, e das falas de Jesus, da necessidade de mudança e da mudança que viria, né, que ela é base muitas vezes até de conceitos, né, que Jesus voltaria para mudar, para alterar, né, para separar o joio do trigo, os bons dos maus, mas essas predições são justamente para essa mudança, para esse fim de mundo, né, finais dos tempos ali, onde o nosso mundo ele vai acabar, né, do jeito que a gente conhece ele, né? Não vai ser destruído, mas a forma que a gente vê o nosso mundo, ela vai acabar, ela vai mudar, né? Ela vai sofrer uma alteração grande, né? Uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que isso só vai acontecer se a gente conseguir alterar nós mesmos, né? A Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que os novos tempos exigem uma renovação mental e uma reforma íntima. E aí a reforma íntima, ele é um tema muito falado, né? E em diversas doutrinas, né? Em diversos lugares a gente tem falado da reforma íntima, da nossa mudança interior, né? E a doutrina espírita ela vai ao encontro desse conceito também, dessa ideia também. A gente precisa
ter uma mudança nossa, uma mudança dentro de nós, né? Porque o mundo de regeneração ele vai ser, né, de acordo com a, a doutrina espírita, né, e algumas obras até que a gente tem visto, que o mundo de regeneração ele vai ter uma predominância do bem sobre o mal, né? Da mesma forma que a gente tem ainda, né, no mundo mais imperfeito a predominância do mal sobre o bem, lá a gente vai ter predominância do bem sobre o mal. Não significa que o mal não vai existir, assim como não significa que o bem não exista no nosso mundo, né? Só que a gente vai ter uma predominância, a predominância do bem em relação ao mal. Então, é uma busca, né, o mundo de regeneração, né, é marcado pelo quê? Pelo respeito mútuo, pela cooperação, pela ausência de guerras, pela predominância do bem sobre o mal e mas com provas ainda com provas leves sobre para que a gente possa evoluir moralmente, né? Então significa o quê? Que o mal não domina mais, né? Existe uma paz relativa, né? Que nem todo mundo vai ser bom, né? Nem todo mundo vai ser já perfeito, né? Obviamente, né? E que a predominância do bem sobre mal e que as pessoas vão buscar mais o bem do que, né, buscar o caminho correto. Então as pessoas que ficarem aqui, né, que estão no mundo de provas e expiações e ficarem aqui para a regeneração e os espíritos que vierem de outros orbes para cá são espíritos que têm a busca constante pelo caminho correto, né? Os espíritos estão buscando o caminho certo, mesmo que cometam falhas, cometam erros, mas a busca é de fazer o correto, né? Ainda vai existir provas, mas não as expiações tão duras. Então, as provas, elas ainda são necessárias. A gente ainda continua buscando evoluir através dessas provas. Mas as faltas graves, né, como não vão existir mais espíritos que tenham uma evolução moral tão baixa, a gente não vai ter espíritos no mundo de regeneração que cometam faltas tão graves. Então, as reencarnações expiatórias, né, aquelas de grande sofrimento por conta de grandes erros no passado, né, em outras vidas, elas não vão mais acontecer aqui, no plano, né, no mundo de regeneração. Né, essas pessoas elas precisarão estar em outros orbes menos evoluídos. Então aqui, quem ficar não vai mais sofrer esse tipo, né, de reencarnação expiatória, né? As dificuldades que a gente passar, as dores que a gente precisar enfrentar, elas são muito mais voltadas para o aprendizado, né, educativo, assim, ser muito mais educativa do que expiatória, né, do que ter que reequilibrar de alguma forma por grandes falhas que a gente cometeu, né? Eu coloco assim a gente, porque a gente espera estar aqui, né? Mas não significa que a gente vai estar já nesse mundo de regeneração. Mas como a gente tende à perfeição, né, e a nossa busca é justamente sobre isso, e Deus nos dá sempre possibilidades, se a gente não estiver nessa transição, quem sabe a gente pode estar na próxima. Mas quem ficar, ele não vai precisar mais conviver, né, com espíritos incorrigíveis, né, ou seja, espíritos que lutam, né, contra o progresso moral, que rejeitam o progresso da humanidade, né, que falam, né, ainda lutam contra Jesus, lutam contra as ideias cristãs. Eles não estarão mais aqui, né? Eles serão encaminhados para outros orbes, né? Para outros mundos que também estão no mesmo grau de evolução, que é o mundo de provas e expiações. Não significa que era um mundo de provas e expiações já com tecnologia como a gente tem, né? Pode ser um mundo de provas e expiações lá, né, anterior, né, à Idade Média, lá no início dos tempos, né, das primeiras tribos. Então pode ser um mundo de provas e expiações que esteja nesse estágio, né? Então a nossa busca, né, de melhoramento, ela é também pensando, né, em a gente não precisar sofrer por tudo isso,
né? Então a nossa reforma íntima, nosso melhoramento, ele é em busca de a gente estar apto a estar no mundo de regeneração, né? De termos essa possibilidade. Então buscar o bem, fazer o bem, buscar seguir, né? É justamente o nosso foco. É até um livro que fala bastante sobre essa demandada, né, de espíritos para outros orbes, é esse livro aqui no Rumo do Mundo de Regeneração, aqui, né, do Manuel Filomeno de Miranda, escrito aqui, né, psicografado pelo Divaldo Franco, né, que esse livro aqui, e ele traz bastante coisa, né, é bem legal. Além desse, a gente tem lá o livro Transição Planetária, né, que é do mesmo autor, também junto com o Divaldo Franco. E a gente tem também um da Joana de Ângeles, também pelo Divaldo, que é O Mundo Regenerado, que é essa obra aqui, que vai falar um pouquinho também, né, sobre de que forma, né, a gente deve viver para que essa regeneração ocorra. Que é o próximo, é o tema, inclusive, que finaliza, né, a nossa reflexão. Se lá na Gênese, Kardec já falava que a virtude será a condição essencial para a permanência dos espíritos na Terra renovada, significa que, né, já se espera que nosso principal papel nessa transformação seja o de mudança íntima. Então, nosso dever vai ser melhorar moralmente, praticar a lei natural de Deus, que é a lei de justiça, amor e caridade, para que a gente possa, devagar, né, a gente mudar nosso melhoramento, a gente se alterar, a gente melhorar, para que a gente possa melhorar. E se cada um melhorar, a gente vai estar em regeneração, se todo mundo melhorasse, né? Então, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a gente precisa melhorando devagarinho, né? Então, eu melhoro, né, você aí melhora, aí as nossas famílias elas vão melhorando, as famílias melhoram comunidades, comunidades melhoram governos, governos melhoram nações. Então, se a gente for devagarinho, né, cada um na sua busca, cada um nas suas dificuldades, mas buscando o bem, lembra, né, que os espíritos que estarão em regeneração são aqueles que buscam o bem, buscam o melhor, né, buscam se melhorar, né? Então, se a gente conseguir, a gente vai conseguir cumprir o nosso papel nesse mundo de regeneração. Essa é a nossa busca, né? E essa reforma íntima, né, do cuidado com a caridade, né, cuidado com o perdão, né, prática de amor e servir ao outro com humildade, foi tudo o que Jesus nos ensinou. Jesus já falava sobre tudo isso de outra forma e ele já explicava para a gente como fazer e mostrava para a gente como fazer, né, na época que ele esteve aqui conosco. Então, seguir os seus passos é uma boa forma. Só que aí a gente sabe, né, é difícil, né, seguir Jesus, né, mas a gente sabe também que tem diversas obras, já que a gente está falando dentro da doutrina espírita, a gente tem diversas obras, né, que falam justamente sobre como seguir, né, um passo a passo para a gente se melhorar internamente. Então a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é justamente um guia, né, de conduta moral. A gente tem as obras de Emmanuel, né, as obras ali da coleção Fonte Viva, que tem muita reflexão sobre a nossa condição moral, né, e sobre a nossa melhora. E tem um livro do André Luiz também, que eu anotei aqui, que é a Agenda Cristã. Esse eu não li, não conheço, mas de acordo com a introdução da obra, ela fala sobre a disciplina moral cristã, né, que não é um manual pretensioso, né, essa é a fala de André Luiz. E só que nessa obra o leitor observará somente a lembrança dos antigos ensinos do mestre, em um novo condicionamento verbal, de modo a recordarmos com ele que o reino divino, que é a edificação de Deus com o homem, em verdade jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Ou seja, né, indo ao encontro do que Emmanuel diz, né, que cada criatura constrói a terra que habita, né? Então, espero que a reflexão tenha sido positiva para todos, né? Uma boa noite e até a próxima semana.